Então, na verdade, o Levando o Pão, ele é mais que um projeto. Ele é voltar às origens. Ele não é uma coisa nova. Ele é uma coisa que foi praticada há mais de 2000 anos atrás. As pessoas faziam isso. Então, muitos sinais e maravilhas aconteciam através do Levando o Pão e através do Partir do Pão, porque o Partir do Pão é comunhão. É você ter comunhão com as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, porque na verdade quando você está levando o pão, e quando você vai partir o pão, você está dizendo, olha, nós temos comunhão, né? Nós temos, na mesa, é o local onde a gente se reúne para fazer a refeição, para o trabalho, né? Então é nesse momento que Cristo ele vai entrar, é nesse momento que Jesus vai entrar, através do partir do pão. Levar o pão para abrir os olhos daquela pessoa que você ama tanto e vem orando há anos para que Jesus alcance, olha a oportunidade que você tem. Eu quero poder levar essa estratégia, né? Já que é uma estratégia que veio do céu para poder alcançar pessoas. Eu vejo hoje levando o pão, nós vamos levar o pão para as famílias, para as pessoas, para mais de Cristo, para muitas pessoas. Então não há limite para levar o pão. Eu posso levar o pão nos presídios, nos hospitais, nas comunidades, em todos os lugares, talvez lugares mais remotos. E até em lugares, em países, por exemplo, que se proíbe pregar o Evangelho, se proíbe falar de Jesus. Mas o pão, ninguém pode proibir. Estamos iniciando mais um programa do nosso quadro do Empreendecast, da Prospere Agência. E hoje, gente, confesso pra vocês que esse programa é muito especial pra mim, porque eu tô recebendo alguém que tem um peso sobre a minha vida. É verdade, ele nem sabe disso, porque eu acho que a gente nunca chegou a sentar pra conversar. Mas é alguém que ministra sobre nós todos os momentos enquanto a gente está congregando. E eu queria te dizer, seja muito bem-vindo, pastor Marcos Lima. Ô, Renata, muito obrigado. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. Eu fico muito feliz, aí juntamente com seu esposo Jorge, Deus abençoe a sua vida. E eu estou na expectativa que esse podcast vai ser diferente. As pessoas vão ser muito abençoadas hoje. Eu acredito nisso. E vocês viram, né, que eu chamei de pastor. Mas como assim um pastor num programa de empreendedorismo? Mas antes disso, eu queria que você pudesse falar para as pessoas quem é o pastor Marcos Lima. Bom, vamos lá. Eu sempre falo que antes de ser pastor, eu sou servo, eu sou marido. Sou casado há 25 anos com a mesma esposa, Tassimara. Ela é professora, é uma mulher de Deus e tenho 2 filhos. Então eu sou pai, eu sou marido e sou pai de 2 filhos, Marcos e Tia Ana Clara. E eu já estou nessa trajetória há 30 anos, né, como pastor, desde que Deus me chamou para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Já tive a oportunidade, Renato, de viajar em muitos lugares, implantando igreja, fazendo discípulos. E, por último, aqui chegando em Santa Catarina, estou muito feliz. E, pastor Marcos Lima, é possível empreender na vida de pastor? Porque às vezes a gente tem, né, essa visão de que o pastor, ele fica só dentro da igreja e cuidando ali das ovelhas. Sim. Mas o senhor tem algo diferente, um chamado evangelístico muito forte. Já tive a oportunidade de participar de alguns eventos evangelísticos da nossa igreja em que o senhor estava lá. E os seus olhos brilham. Seus olhos brilham e o senhor fica diferente quando o senhor está nesses ambientes evangelizando. E querendo ou não, e eu como empresária hoje posso dizer isso, o mundo do empreendedorismo é um celeiro... É verdade. Que assim, ó, né, eu falo assim, é uma seara, na verdade, né? As pessoas estão prontas para serem colhidas aí nesse meio. E eu queria saber se o projeto tem um pouquinho a ver com isso. Sim, existem pastores hoje que são bivocacionados, eles têm exercer o pastoreio, e também alguns são empresários e têm a sua atividade. No meu caso, não. Eu só exerço realmente a atividade pastoral, né? Hoje na Mais de Cristo, junto com o pastor Júnior Batista, que é uma bênção, e eu fico muito feliz com isso. Mas assim, Renata, ser pastor, na verdade, não é uma profissão. É um chamado de Deus, né? A gente sente o chamado de Deus, também diz respeito à vocação também, e quando Deus me chamou, eu tinha 28 anos, era bem novinho, né? Agora já com uma idade, eu não vou revelar a minha idade, né? Mas ainda sou jovem ainda. Com certeza. Mas eu sou um pastor evangelista. O que é um pastor evangelista? Eu amo falar de Jesus. Assim, eu falo pouco de mim,
Nada das pessoas e muito de Cristo. Então, se as pessoas estão ali na igreja, me verem no altar ministrando, as pessoas não vão ver falando de ninguém. Eu não falo das pessoas, se a pessoa é X, Y, não. E falo pouco de mim. Mas, na verdade, o meu intuito, o meu chamado é falar muito de Jesus. Muito de Jesus. Por isso que eu amo falar de Jesus para as pessoas. E sabendo disso, né, eu sei que tem um projeto novo nascendo aí. E eu fico muito feliz de receber o senhor aqui para falar sobre esse projeto. E eu queria que o senhor pudesse falar como que nasceu, né, o Levando o Pão, que tem esse nome tão bonito, e daqui a pouco a gente vai saber o significado de tudo isso. Mas como que nasceu esse projeto? Renata, esse projeto ele nasceu, na verdade, no coração de Deus há muitos anos atrás. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para Israel. A última vez que eu fui para Israel, fui um grupo da igreja, uma caravana, e nós estávamos indo para Belém. Belém significa Casa do Pão. Foi onde Jesus nasceu, né? Em Belém de Judá. Eu lembro que quando nós desembarcamos, bem antes de chegar em Belém, nós paramos num vilarejo. E quando eu desci, eu fui surpreendido por uma senhora de idade. Ela havia tirado um pão do forno. Um pão quentinho, fresquinho, e ela resolveu, no meio de tantas pessoas, me ofereceu aquele pão. E eu fiquei tão feliz que eu quis retribuir, não sei se ela estava cobrando ou não, eu fui retribuir, ela falou que não precisava, né? E eu fiquei todo feliz, eu falei, eu vou levar esse pão para o Brasil, vou contar para todo mundo que eu ganhei um pão Israel do forno, fresquinho. Só que quando eu subi no ônibus, eu estava com esse pão, eu estava com um grupo de pessoas, e eu senti no coração de partir o pão naquela hora. E eu lembro que nesse grupo havia uma pessoa que estava com um ente querido muito doente. Estava com os dias contados. E o médico deu, assim, um mês de vida. Ele estava muito preocupado, estava muito estressado, preocupado, orando a Deus. Eu lembro que nós partimos o pão, nós compartilhamos o pão. Passado um tempo, nós chegamos no Brasil. Passado esse tempo, eu fiquei sabendo que essa pessoa havia sido curada. Uau, glória a Deus. Deus foi curado. E Deus me lembrou, que coisa engraçada, há 12 anos depois, eu lembrei, levando o pão, eu estava lendo a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42, onde fala na doutrina dos apóstolos, fala na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Deus, na hora, colocou no meu coração levar o pão, ou levando o pão. E aí eu me lembrei desse episódio há muitos anos atrás em Israel. Então isso foi realmente algo que Deus colocou no meu coração. E aí surgiu o Levando o Pão, que foi há anos atrás lá em Israel. Muito bom. Olha só. E o Levando em Pão, que tem esse simbolismo, porque assim, o pão tem um simbolismo muito forte, né, para nós que somos cristãos. Claro. E eu queria, assim, que o senhor pudesse me dizer, né, porque agora eu já entendi que foi nesse episódio que o senhor recebeu o pão ali. Mas por que depois inserir ele como centro do projeto? Então, na verdade, lá em João capítulo 6, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus multiplicou os pães ali por uma multidão que estava faminta, todos comeram e saciaram da sua fome. Mas o verdadeiro alimento que Jesus queria dar não era propriamente o pão para saciar o corpo, mas o pão para saciar a alma. Por isso que Jesus diz, quem come do meu corpo não terá fome e terá a vida eterna. Então, na verdade, o pão, ele é símbolo daquilo que Jesus ofereceu para as pessoas. Só que ele fala dele, né? Porque ali em João capítulo 6 tem um trocadilho quando Jesus fala do maná. Ele é questionado, fala, nossos pais comeram maná no deserto. Eu falei, verdade, vocês comeram maná no deserto. Só que os vossos pais morreram. Mas o pão que eu lhe der, a minha carne, que é a vida eterna. Então Jesus ele fala do pão sendo ele. Você sabe, Renato, o pão, ele é um dos alimentos mais consumidos no mundo hoje. Se você pegar, todos os países comem o pão. No Oriente, no Ocidente, na América, na China, todos os lugares as pessoas comem pão. É bem, na verdade, o pão, ele é confeccionado de formas diferentes em cada lugar, né? Aqui no Brasil tem gente que prefere o pão centeio, o pão de trigo, o pão integral. Eu gosto de todos os pães. Eu amo comer pão. Agora, um detalhe interessante, seja na casa do rico ou na casa do pobre, todos comem pão. Todos comem pão. Aí, transportando isso para Jesus, para o Evangelho, Jesus é a mesma coisa. Jesus está na mesa do rico,
na mesa do pobre. Ele está em todos os países. Por isso que nós temos que levar o pão. Levar o pão, Renata, é levar Cristo, é levar a palavra, é levar cura, milagre. Quando a igreja, ali em Atos capítulo 2, versículo 42, eles começaram a fazer isso, a praticar isso. Eles começaram a levar o pão nas casas, partiu o pão no templo e nas casas. E olha o detalhe. Versículo 43 diz que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Olha que coisa linda. Então, Deus colocou no meu coração esse projeto, que é levar o pão e partir o pão. E Deus disse assim: quando você partir o pão com as pessoas, quando as pessoas compartilharem o pão, as pessoas serão curadas. Glória a As Deus. pessoas serão abençoadas de uma maneira tremenda, Renata. E esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. Uau, que coisa linda, né? É. E esse repartir do pão, né? Dividir um pouquinho daquilo que a gente tem, que é esse Jesus lindo, né? Que preenche os nossos dias. E quando a gente fala sobre isso, um dia me perguntaram, né? Falaram assim, vocês falam tanto sobre isso, parece até que vocês não têm problema. Eu falei, se você souber. E por que as pessoas têm essa visão da gente que é cristão? Porque a gente tem problema, mas a forma com que a gente lida com os problemas da nossa vida é diferente, Pastor Marcos. E, biblicamente explicando, como isso é possível? Sim, é diferente. Problemas todo mundo tem. Seja ateu, seja evangélico, católico, espírita, todo mundo tem problema. Né? Não tem como você não ter problema nesse mundo. Só que a questão é da maneira como nós encaramos o problema, da maneira como nós aprendemos a lidar com os problemas da vida. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso. O próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Né? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus nos capacita, nos equipa para lidarmos com os problemas da vida, superá-los, vencer os problemas, para que você se torne mais forte ainda. E um detalhe, o partir do pão nos dá essa capacidade. Porque se o pão é Cristo, ele veio para saciar a nossa fome. E quando você é saciado da sua fome, você se fortalece. Não é verdade? Quando o nosso corpo, o nosso organismo necessita de alimento, e você se alimenta, você automaticamente fica mais forte. Com certeza. Né? Assim é Jesus para a alma, para o nosso espírito. Quando nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, a gente se fortalece. Se fortalece ao ponto para vencer os problemas, as adversidades da vida. Uau, que lindo, né? E durante a sua trajetória ministerial, pastor, queria que o senhor pudesse compartilhar assim, um episódio marcante. Aquele, assim, é claro que esse de Israel foi o senhor já compartilhou, mas nesses anos todos deve ter muita coisa bonita aí que o senhor viu, e que a honra e a glória é do nosso Senhor, mas eu queria que o senhor pudesse compartilhar para quem está nos ouvindo. Eu tive, assim, muitas experiências com Deus e vi Deus fazer muitos milagres, Renata. Já vi, assim, pessoa levantada da cadeira de rodas, o cego enxergar. Eu não conto isso para as pessoas, né? Mas eu já vi Deus fazer muitas coisas. Mas o que mais os meus olhos brilham, na verdade, que há uma satisfação no meu coração. Eu amo fazer a obra de Deus. Fico feliz as pessoas sendo curadas, libertas, famílias sendo restauradas. É para isso que Jesus veio. Mas o que eu amo é quando eu vejo uma alma se render a Jesus, se render aos pés de Jesus. Eu sinto uma satisfação tão grande. Eu digo assim, meu Deus, valeu a pena servir. Quanto mais pessoas eu vejo se rendendo a Jesus, entregando a vida para Cristo, né? A placa da igreja, mas se rendendo a Jesus, essa é a experiência, digamos assim, mais marcante que eu tenho na minha vida. Né? Já vi muitas pessoas, já fui em lugares que uma pessoa só, 2, 3, uma multidão. Então, para mim, a maior satisfação, a maior experiência da minha vida é ver as pessoas entregando a vida para Jesus. E é lindo mesmo, né? Até porque é um milagre, gente. No mundo como hoje, nós sermos alcançados pelo amor é o primeiro milagre que qualquer pessoa pode viver. Porque tudo conspira para que a gente viva nas trevas.
Essa é a realidade do mundo atual, do mundo que a gente acha tão tecnológico, né? Mas até a tecnologia, ela conspira para que a gente se afaste. Então, o primeiro milagre que qualquer pessoa pode viver é realmente ser alcançado por essa graça e esse amor incondicional que transforma realmente qualquer problema em só uma fase. Não é? Porque parece que problema para as pessoas do mundo é tudo caindo, desmoronando. Para nós é só uma fase, porque a gente sabe que a luta tem dia para começar, mas ela também tem para acabar. Nós chamamos isso de processo, na verdade, né? Os processos da vida que nos habilitam para nós galgarmos voos maiores. E Deus, ele está sempre conosco em todos os momentos, né? Porque, na verdade, Jesus, ele é o pão da vida, né? A gente não fica sem pão. Né? Você tem pão na sua casa, eu tenho pão na minha casa, então pão não dá para faltar. É engraçado porque quando eu saio ali da igreja, minha esposa no café da tarde, ela fala assim, olha, passa na padaria, não esquece pão, passa no mercado, não esquece pão. Então eu posso comprar muitas coisas, mas o pão não dá para esquecer, não dá para chegar em casa sem o pão. Né? Da mesma maneira, Jesus, não dá para andar sem Jesus, não dá para ficar sem Jesus, o pão da vida. Sabe, Renata, como eu disse lá em Atos 2:42, as pessoas fugiram muito desse texto, né? Hoje, por exemplo, as pessoas partem o pão somente uma vez por mês nas igrejas. Só que se você pegar ali o texto bíblico, eles fazem isso todos os dias nos lares e também no templo. Então, na verdade, Jesus não é uma só vez por mês. Tem que ser todos os dias. Nós temos que levar o pão e partir o pão todos os dias, seja na adversidade, seja na alegria, na tristeza. O pão que é Cristo não pode faltar. Uau! Então, o senhor acredita, por base nesse texto de Atos 2:42, de que nós devíamos todos os dias partir o pão, lembrando do ato de Jesus na Santa Ceia, é isso? Entendi? Na verdade, não seria uma santa ceia, né? Porque eu partir o pão é a ceia. Sim. Né? Eu posso fazer isso na minha casa, no meu trabalho. As pessoas elas podem hoje reunir a família no café da manhã, no almoço, não tem horário. E ali naquela hora da refeição, porque assim a igreja fazia isso, eles faziam a refeição, né, todos os dias, porque o cristão é assim, o crente ele não come, ele não bebe, não fuma, mas para comer mesmo, é uma maravilha. E é isso que é o detalhe. Então eles faziam as refeições, tá? Paulo fala sobre isso, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Eles faziam as refeições, só que eles partiam o pão. Por que partir o pão? Porque eles estão lembrando e fazendo exatamente como Jesus fez. Jesus, ele partiu o pão com os discípulos. Jesus partiu o pão com a multidão. E os discípulos que se tornaram apóstolos, eles começaram a partir o pão com as pessoas. Né? Então, na verdade, o pão ele tem que ser levado e partido todos os dias. Cristo não pode faltar um dia sequer nas nossas vidas. Oh, que lindo, né? Muito lindo. Lindo demais. E quando o senhor teve assim, ó, vou transformar essa visão que o senhor me deu em um projeto real que vai ter ali, vai vir coisas para o futuro, a gente já vai falar sobre isso. Sim. Mas quando foi que o senhor tomou a decisão de falar assim, não, Deus me deu essa visão, mas agora eu preciso espalhar essa mensagem para o mundo, assim? Bem, lógico que não foi de um dia para a noite, né? Foi muita oração, muito propósito. Então, algo que nasce, tem que nascer baseado numa base sólida e também numa história. Então, Levando o Pão, ele tem uma história. Ele não veio por acaso. Eu não estava ali, eu peguei, eu vou fazer isso, não. Então, já tem uma história ali, desde quando eu fui para Israel, né? Nesse momento também. Então, na verdade, o Levando o Pão, ele é mais que um projeto. Ele é voltar às origens. Ele não é uma coisa nova. Ele é uma coisa que foi praticada há mais de 2000 anos atrás. As pessoas faziam isso. Então, muitos sinais e maravilhas aconteciam através do Levando o Pão e através do partir do pão, porque o partir do pão é comunhão. É você ter comunhão com as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, porque, na verdade, quando você está levando o pão e quando você vai partir o pão, você está dizendo, olha, nós temos comunhão. Né? Nós temos, na mesa, é o local onde a gente se reúne para fazer a refeição, para o trabalho, né? Então, é nesse momento que Cristo ele vai entrar. É nesse momento que Jesus vai entrar
através do partir do pão. Imagine você partir o pão no seu trabalho. Imagine você partir o pão no local onde você estuda. Imagine você criar um hábito todos os dias de partir o pão na sua casa. Sabe o que vai acontecer se você partir o pão? Isso não é um ritual. Não é um ritual. Não é uma religiosidade. Não, longe disso. Partir o pão deve se tornar um hábito. Nós fazemos isso na nossa casa sem querer. Só que nós esquecemos, é como o Natal, por exemplo. As pessoas comemoram o Natal, só que esquecem do princípio que é Cristo. As pessoas comemoram a Páscoa, só que esquecem que Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Então, levar o pão, as pessoas partem o pão dentro de casa e estão esquecendo que o pão é Cristo. Então, a partir do momento que eu estou partindo o pão, estou falando que o pão é Cristo, aí as coisas mudam de figura. Aí, Renata, sabe o que começa a acontecer? O que está escrito no versículo 43. Sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Então eu acredito muito que levar o pão e partir o pão, a palavra na comunhão, vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer comunhão. As pessoas que estão afastadas, elas vão retornar, seja em casa, seja na família. Então esse é o propósito. Pastor, o senhor falou sobre comunhão e falando sobre essa questão de cura, eu vou entrar num assunto que é um pouco polêmico. Sim. Mas é em relação àquelas pessoas que são desigrejadas, que elas acham que elas não precisam mais de uma igreja, que elas não precisam mais conviver com os irmãos. E com certeza é porque elas estão machucadas com a igreja, não tenho dúvida disso. Mas, de fato, como ser cristão sem comunhão e sem partir o pão com quem pode me ensinar mais sobre Jesus? Tipo, o que dizer pra essa pessoa, né? Que às vezes tá até nos ouvindo aí, ó, e você tá um tempão aí sem igreja, falou que não precisa mais, né? O véu se rasgou, agora eu não preciso mais de intermediário pra falar com Deus. E você fica se baseando nesse versículo, e eu sei disso, pastor, porque eu sou uma ex-desigrejada. Ainda bem. Então eu posso dizer porque eu usava esse versículo como muleta para poder esconder que eu tinha sido só machucada por pessoas e eu não queria mais conviver. Eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem falando sobre essa questão, né, das pessoas que hoje em dia acham que não precisa mais de igreja. Pois é, hoje estar na igreja não é simplesmente estar na igreja. A gente só fica num lugar quando há comunhão. Eu falo comunhão muito mais que amizade, muito mais que você estar ali no local. Porque olha bem, se você pegar ainda em Atos 2, a partir do versículo 42, eles partiam pão todos os dias nos lares e no templo, não é só em casa, não é só no local de trabalho, mas eles faziam isso também no templo, que hoje é a igreja, né? Então significa que o pão, que é Cristo, ele traz comunhão. Ele traz comunhão para aqueles que estão afastados. E tem muita gente realmente que está afastada, está desigrejada, não quer mais saber da igreja, está chateada, se aborreceu com a igreja, com o pastor. E muita gente ferida. Eu sei disso, que tem muita gente ferida. Então, levando o pão vai curar a ferida dessas pessoas. Uau. O levando o pão vai trazer essas pessoas de volta. O levando o pão vai reconciliar as famílias, os casais, os filhos com os pais com os filhos. Isso é uma profecia bíblica, né? Nos últimos tempos, que haveria reconciliação. Então, levando o pão é trazer a cura dos traumas emocionais, da alma, do espírito. É fazer com que a pessoa ela seja curada de todo trauma, de todo complexo, de tudo aquilo que magoou, machucou. Porque é isso para que Jesus veio. Jesus disse: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele oferece às pessoas essa cura, ele oferece às pessoas esse reencontro. Então levando o pão é isso também, é pegar as pessoas que estão distantes. Quer ver uma coisa? O filho pródigo, por exemplo, quando ele estava na casa do pai, ele tinha alimento, ele tinha um pão também. Sim, ele tinha um pão. Mas quando ele decidiu sair de casa, ele pegou o dinheiro da herança, gastou tudo. E quando ele se viu ali sem nada, estava comendo comida que era destinada aos porcos, ele se lembrou: puxa, na casa do meu pai eu tenho tudo. Eu tenho pão, porque não pode faltar o pão. Então ele retornou para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos para que ele voltasse a comer o pão. Então, eu sei que tem muita gente que está afastada, desviada, longe dos caminhos do Senhor. E Deus quer que essas pessoas voltem hoje a comer o pão na mesa
que é Jesus. Uau. Pastor, e eu tenho na minha família, eu tenho amigos, eu tenho algumas pessoas que se enquadram, né, nessas pessoas que estão aí, uns que não foram alcançados ainda pela graça e outros que já foram alcançados, mas estão machucados. Como eu faço para aprender mais sobre esse projeto, para que eu possa, de certa forma, ser luz de volta na vida dessas pessoas? Ah, Renata, mas é tão simples, porque assim, nós vamos levar o evangelho que tem que ser levado, sem complicação, né? Sem invenção, sem dogmas, filosofias. O evangelho está aí. Só que essa é uma estratégia para alcançar as pessoas. Imagine você... Quer ver uma coisa? Os discípulos a caminho de Emaús. Era um dia de domingo, Jesus havia sido crucificado na sexta. No sábado ele estava ali na sepultura, então lá, no domingo ele ressuscitou. E esses dois discípulos estavam decepcionados. Eles estavam traumatizados com o que aconteceu. Quando de repente Jesus ali a caminho se aproximou deles e Jesus conversando com eles. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como se estivessem fechados. Jesus ao lado deles começou a falar do Antigo Testamento ali, da lei de Moisés, dos profetas. Ardia no coração deles, só que eles não conseguiram ver quem era Jesus. Aí o Evangelho diz assim, que já se aproximava o anoitecer, e eles constrangeram Jesus, pensando que era um viajante, a ir para sua casa. E Jesus aceitou. Diz ali o texto que quando Jesus entrou com os discípulos, esses dois discípulos, Jesus partiu o pão e deu graças. A palavra de Deus diz que na mesma hora os olhos deles foram abertos. As escamas caíram. Ou seja, eles foram descortinados na mesma época. Então, levar o pão é isso. É levar a pessoa abrir os olhos, é levar a pessoa de volta para onde ela não deveria ter saído. Quando os olhos deles foram abertos, eles imediatamente voltaram para Jerusalém, eles não deveriam ter saído de lá. Até porque Jesus disse, vocês não se ausentem de Jerusalém. Então eles estavam tristes, Jesus partiu o pão, os olhos foram abertos, e eles voltaram para Jerusalém. Então, partir o pão é Deus abrir os olhos. Uau! Glória a Deus. Então, se você tá aí e precisa levar o pão para abrir os olhos daquela pessoa que você ama tanto e vem orando há anos para que Jesus alcance, olha a oportunidade que você tem. Eu quero poder levar essa estratégia, né? Já que é uma estratégia que veio do céu para poder alcançar pessoas. Eu quero saber mais. E como que eu faço agora? Agora eu quero saber como que eu faço. É tão simples que você pode estar em qualquer ambiente. Imagina você pegar um pão como esse aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhe. Vamos fazer que não fazer na prática. Imagine você pegar o pão e você partir o pão para as pessoas. E você falar para ela, sabe o que significa esse pão? Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento que vai nutrir a nossa alma. Você quer receber esse pão na sua vida? Quer receber Jesus na sua vida? Você precisa dele, você precisa de cura. Então, quando você partir o pão, quando você pegar o pão nas mãos, talvez as pessoas não vão entender. Mas quando você explicar o que representa o pão, que o pão é Jesus, porque você levou o pão, e quando você partir o pão, as pessoas vão entender. Então você vai estar o quê? Compartilhando Jesus, o pão com as pessoas. Olha só, então se você quer ganhar o pessoal aí no seu trabalho, passa na padaria. É isso aí. Compra um pãozinho para você abençoar seus colegas. Pode ser qualquer pão. Pode ser qualquer um. Chega lá. Convida eles para a cozinha, prepara o café também. Sim, claro. E aproveita esse momento, né? Que pode ser 2 minutinhos, 3 minutinhos, mas que você vai plantar uma sementinha nesses corações e eles vão ficar cada vez com mais fome desse pão. Com porque certeza. a gente fala, gente, mas quem convence é o Espírito Santo. Se esse desejo for genuíno, o Espírito Santo que vai ter o trabalho de convencer. Isso não é nossa parte, né? Não é o nosso dever. Quem vai convencer a pessoa é o pão da vida. O nosso trabalho é só levar o pão e partir. O resto quem faz é Deus. Então eu acredito muito que as pessoas que estão afastadas, longe dos caminhos do Senhor, elas vão voltar. Eu vejo assim, famílias sendo transformadas, lares sendo edificados. Eu vejo muita gente sendo curada de câncer, curada de tumores, curada de muitas doenças.
Eu vejo assim pessoas que estão doentes, enfermas, quando levarem o pão para ela e partirem o pão, elas serão curadas, elas serão tocadas e transformadas, porque é isso que a palavra de Deus diz. Uau, glória a Deus por isso. E pastor, eu quero te acompanhar. Eu sei que esse projeto que Deus está colocando dentro do seu coração tem algumas coisas. E eu queria saber o que a gente pode esperar do futuro do Levando Pão, né? O que a gente pode, daqui a pouco, talvez ter como outras ferramentas, além, né, de simplesmente partir o pão com essas pessoas. Ah, tem muita coisa. Eu já quero adiantar aqui, dar um spoiler. Porque assim, o pão, quando ele sai do forno, ele sai fresquinho, quentinho. Eu quero dizer que tem algo que está ali no forno, que dentro de poucos dias vai sair quentinho, que é um devocional, que já está preparado. Então, só que ele está no forno. No forno de que maneira? Ele está ali sendo feito algumas correções, algumas coisas, e ele está ali no forno. E olha, eu digo para você que está me assistindo agora, nesse podcast com a Renata, ele está no forno, mas dentro de poucos dias ele vai sair do forno, ele vai sair quentinho para você. Aí o que acontece? Vai ser uma ferramenta para você poder usar através do Levando Pão, do devocional. Você vai compartilhar com as pessoas e ali vai explicar direitinho como é que eu faço, como é que eu vou partir o pão, as lições que estão ali, tudo tem a ver com o pão. Então, todas as lições têm a ver com o pão. A gente sempre vai estar partindo o pão, falando que o pão é Cristo, e nós vamos aprender muito através desse devocional. Torna a repetir, está no forno, mas dentro de poucos dias ele vai ser quentinho para você. Uau, que bênção, eu já tô na fila. Tem lista de espera, eu já vou colocar meu nome lá. Primeiro porque o devocional tem que ser, de fato, algo que tem que estar presente na nossa vida todos os dias. Sim, claro. Né? Se você é cristão e você não tem um momentinho de devocional todos os dias, você não sabe o que você tá perdendo. Porque assim, a graça você já alcançou, mas assim, o que a gente alcança em Jesus quando a gente dedica todos os dias um momento para ele é algo extraordinário, porque tudo muda à sua volta. Você transforma o seu dia, que podia ser um dia mau, em um dia bom, só pelo fato de você ter acordado de manhã e dado as primícias do seu dia para Jesus, por ser grato. E a gratidão, ela tem esse poder, né, de transformar. E assim, aí você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí você vai entendendo, porque tudo isso é devocional, é todo dia. Um dia perguntaram para mim assim, como que eu faço para aprender os endereços da Bíblia? Meu Deus. Eu falei para eles assim, olha, eu nunca perguntei isso para um pastor meu, um dia eu vou perguntar, mas eu acho que é estudando. Tipo, se eu pego o endereço da sua casa, pastor Marcos, a primeira vez eu vou precisar de GPS. Na segunda vez, talvez, eu ainda precise de GPS, né? Porque a gente tá numa cidade bem grande, então eu vou ficar perdida. Mas na terceira vez eu vou lembrar, talvez, de um ponto de referência. Na quarta vez, eu começo a lembrar a cor da casa que tá do lado da casa do pastor Marcos. É isso aí. Mas a partir da quinta vez eu decorei o endereço, não tem mais como eu esquecer. Isso é importante porque as pessoas ficam preocupadas, mas a Bíblia é muito difícil de interpretar. Eu não consigo ler a Bíblia toda. É por isso que o devocional Levando Pão ele vai facilitar, vai ser um facilitador para as pessoas. E o devocional está na palavra. Então, é você compartilhar, porque Atos 42, doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, que é o Evangelho, Jesus, vai ser compartilhado com as pessoas, né? Então, na verdade, você vai ter oportunidade de levar o pão e partir o pão com as pessoas. Uau, demais, pastor Marcos. Queria, partindo para o final, né, te agradecer, porque o Senhor é uma bênção, o Senhor é uma bênção na nossa vida, o Senhor é uma bênção na vida da nossa igreja, né? Eu acho que não tem quem, eu acho que o Senhor é o pastor que a gente mais convive, porque tá sempre ali, né? O pastor Marcos, gente, ele tem um colchãozinho escondido lá na Mãe de Cristo, eu tenho certeza. Tem um quartinho ali, um quarto, uma sala. Porque você vai de manhã, ele tá por lá, você vai à noite, ele tá lá, você vai na quarta-feira, ele tá lá. Então, assim, realmente é lindo ver o amor que o Senhor tem pela nossa igreja, pelo cuidado e principalmente pelas novas almas, né? Eu falo que quando é o Senhor que faz o apelo é diferente, porque tem... como eu disse, a gente nota claramente de que os seus olhos brilham, o Senhor é movido pelo evangelismo, por realmente alcançar novas pessoas para Jesus. E eu
eu quero realmente declarar em nome de Jesus que esse projeto já deu certo, que nós vamos ainda sentar nessa mesa para compartilhar muitos testemunhos de pessoas que através do projeto Levando o Pão foi curada e restaurada e voltou para Jesus, e de pessoas que foram alcançadas através de um ato tão simples, porque realmente a gente tende a dificultar o evangelho de acontecer. Porque se eu for parar pra falar, eu fui ganha por uma janta. A pessoa me convidou para um jantar. Verdade. Uhum. E eu fui. E aí nesse jantar chegou lá, tinha uma palavra sendo ministrada e um povo que amava cuidar e que abraçou a gente, que cuidou. E aí através desse amor e cuidado, pastor, eles me levavam e me buscavam para a igreja. Você vê? Eu amo a sua vida, viu, Miri e Fernando? Porque vocês foram responsáveis, sem dúvida, por eu estar aqui. Porque um dia legal. vocês me convidaram para um jantar e depois ficaram me levando e me trazendo da igreja até o dia que eu tomei a decisão. Que legal. Né? Tanto eu quanto a minha família, que nós fomos ganhos juntos, graças a Deus. Mas teve alguém que um dia me convidou realmente para um jantar. E isso também é levar o pão, né? Também é uma estratégia que funciona. Então, convide as pessoas para um jantar, fale de Jesus para elas. O resto é ele que vai fazer. É isso aí. Renato, eu sou grato a Deus, sou grato à minha esposa, Tassimara, eu amo muito a minha esposa, meus 2 filhos. Eu sou grato a Deus muito pela vida do pastor Júnior Batista, que é o nosso pastor da Mais de Cristo. Já estou com ele já há 8 anos e eu falo, eu vou ficar até Jesus voltar, né? Então a gente está ali fazendo a obra, eu amo demais a vida do pastor Júnior, aquilo que eu faço hoje no Ministério de Adoração, né? Então eu vejo hoje levando o pão, nós vamos levar o pão para as famílias, para as pessoas, para Mais de Cristo, para muitas pessoas. Então não há limite para levar o pão. Eu posso levar o pão nos presídios, nos hospitais, nas comunidades, em todos os lugares, talvez os lugares mais remotos. E até em lugares, em países, por exemplo, que se proíbe pregar o evangelho, se proíbe falar de Jesus. Mas o pão, ninguém pode proibir. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É assim que o evangelho vai chegar nos lares, nas pessoas, através do pão. Amém. Quando nós levarmos o pão e partirmos o pão, e eu vou fazer isso com você agora. Uau, glória a Deus. Vou fazer isso com quem está assistindo a gente. Vamos? Vamos, com certeza. Meu Deus, que lindo. Eu já trouxe o pão e eu quero agora compartilhar o pão com você. Quero compartilhar o pão também que está aqui com as pessoas, né? Estou fazendo as filmagens. Que benção. Compartilhar aqui, está aqui o Paulo, a Júlia, a esposa da Renata, Jorge, Deus abençoe. E é isso aí, partir o pão, levar o pão é isso. Eu trouxe pão até vocês, eu trouxe Jesus. E eu levei Jesus também, estou levando Jesus para a sua audiência, para as pessoas. Está entrando na sua casa através desse podcast, onde quer que ele seja, onde você assistir. Então o pão está sendo levado aí onde você está. E o pão está sendo partilhado. Uau. Eu posso comer desse pão todos os dias, porque essa é a palavra viva, né? Que vai nos manter vivos espiritualmente, que eu acho que as pessoas não têm noção o quanto é maravilhoso ter vida no espírito, ser livre, né? Ser livre de qualquer amarra de Satanás, saber que a gente tem algo que nos liberta todos os dias. Muito obrigada, viu, pastor? É uma honra para mim. E eu te convido a enviar esse episódio aqui, ó, para todas aquelas pessoas que você sabe que talvez estejam precisando receber essa cura. Porque esse cura de verdade, ele limpa toda a sujeira, ele retira toda e qualquer coisa que esteja te impedindo de viver o extraordinário. Então, acessa, clica aqui nesse botão e envia para todo mundo. Segue a gente aqui, né? Se inscreve nesse canal. E Pastor Marcos, fala sua rede social, porque eu sei que tem coisa vindo por lá também. E eu quero que todo mundo que está aqui te siga lá para poder conhecer mais esse trabalho. Olha, eu quero que vocês acessem, vocês vão ver muita coisa ali, muito material bom para abençoar a sua vida. Ali no Instagram, PR Marcos Lima, _. PR minúsculo, Marcos Lima, _. Ali eu espero por você. Vai ser um momento também de comunhão. E terça-feira, dia 7, às 19 horas, vamos ter o início da nossa live. Eu quero abençoar as pessoas, nós vamos levar o pão, nós vamos partir o pão.
e muitas coisas vão acontecer. A partir desse momento, dessa live do Partir do Pão, a sua vida nunca mais será a mesma. Ela será transformada pelo pão que é Jesus na sua vida. Muito obrigado pelo carinho, Renata. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Esse pão que é Cristo está na sua vida, na vida do seu esposo, na sua casa, no seu trabalho, tudo quanto fizer, o Senhor estará te abençoando. Amém. Recebe essa bênção de Deus através do pão que é Cristo. Amém. Eu recebo e passo, né, toda essa bênção pro Cleiton, que ele é dono da Convívio Contabilidade, ele é nosso patrocinador. E Cleiton, eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, porque você é bênção na nossa vida, na nossa história, e eu creio que Deus tem muita coisa para você, viu? Deus abençoe você, ó. Até o próximo Empreendecast.